A empresa olímpica municipal ela foi criada na Prefeitura do Rio de Janeiro exclusivamente para os Jogos Olímpicos. É uma empresa que tem data para acabar, ela acaba em dezembro de 2016, quer dizer, a mesma lei que criou a lei acaba. E o objetivo dela é coordenar todos os projetos municipais relativos aos Jogos, que são muitos, eu vou apresentar uma boa parte aqui para vocês. E nós somos responsáveis diretamente por fazer o Parque Olímpico, que é o coração esportivo dos Jogos, e agora, há cerca de um mês, passou para nós também a responsabilidade do Complexo Esportivo de Deodoro, que era uma incumbência do governo do Estado. Na verdade, tanto o Parque Olímpico da Barra quanto o Deodoro eram incumbências do governo federal originalmente no dossiê de candidatura. Então, o município assumiu primeiro o Parque Olímpico, há 2 anos nós estamos trabalhando nesse projeto, e Deodoro nós recebemos há 1 mês. Então, é um enorme desafio para a gente. Vamos falar, então, de legado dos grandes eventos. Passa, eu vou me enrolar toda. Eu tenho uma incompatibilidade com passar slide. Vai lá. Eu queria começar aqui da candidatura um pouco, só para a gente relembrar que em 2007 a gente apresentou a candidatura do Rio de Janeiro, né, junto com essas cidades que estão aí, e fomos até 2009, outubro de 2009, fazendo agora 4 anos, né, agora em outubro. Tivemos a grande felicidade de sermos eleitos a cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, estamos trabalhando desde essa data, desde 2009, para os Jogos Olímpicos de 2016, para os quais agora faltam menos de 3 anos. Né? Hoje eu vi no meu computador, eu tenho um countdown, faltam 1.056 dias, e agora menos algumas horas e minutos do que quando eu olhei. Nós temos lá na empresa olímpica, em todos os computadores, um countdown que abre quando a gente abre o computador, que é para a gente já levar um susto assim de manhã. Como a gente vê as Olimpíadas? Tá? Essa frase aqui é uma frase tirada do planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro. O Rio tem um planejamento estratégico que é feito com um conselho da cidade, são 150 membros da sociedade civil e pessoas da prefeitura também, que é renovado, e agora nós temos um novo até 2016, e essa é a visão com a qual a gente trabalha. Quer dizer, esse é o nosso objetivo, que o Rio de Janeiro seja reconhecido até o fim da década como a melhor cidade do Hemisfério Sul para viver, trabalhar e visitar. Então, nós estamos olhando muito além de um evento, a gente está olhando realmente a possibilidade de transformar a cidade. Antes de entrar nos números dos Jogos, eu sei que todos sabem, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar que o Rio é uma cidade que tem especificidades muito grandes em relação às demais capitais do Brasil. São Paulo, por exemplo. Falando de uma grande capital 2 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Né? O Rio foi capital federal, foi capital do Império, foi capital da República, foi uma cidade-estado, depois foi fundida com outro estado e hoje é a capital do estado do Rio de Janeiro. E é desnecessário dizer que a gente ficou uma cidade confusa administrativamente, uma cidade sem projeto, uma cidade que se ressentia das suas perdas, uma cidade que teve problemas sérios de governança durante todos esses anos. E eu conheci bem isso quando fui secretária de Fazenda do Rio, a grande dificuldade que era para nós fazer um simples convênio de trânsito com o governo do Estado, que era administrar a Lagoa Rodrigo de Freitas, com um pedaço era municipal, outro estadual, outro federal. Até hoje o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é estadual. Eu sempre uso como um bom exemplo, um teatro municipal que é do Estado. O Rio de Janeiro tem uma rede de escolas de ensino fundamental que é a maior do país, sendo São Paulo o dobro do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos responsabilidades muito grandes e temos problemas igualmente grandes. E eu pessoalmente, sempre achei que o Rio de Janeiro precisava de um divisor de águas, para a gente recuperar um olhar para frente, um futuro, alguma coisa que desse a gente a condição realmente de passar a cidade a limpo. E as Olimpíadas, nesse aspecto, são a nossa grande oportunidade. Por quê? Porque as Olimpíadas, elas não só trazem um senso de urgência que dificilmente a gente teria, nós temos uma data marcada, como ela coloca foco e prioridade na cidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os níveis de governo que nunca conseguiram sentar, até porque o Rio também sempre foi de oposição, sempre teve questões, problemas, hoje estão sentados à mesa discutindo os problemas do Rio de Janeiro. Quando a gente vê um projeto como o Porto Maravilha, que é o projeto de recuperação da área portuária do Rio de Janeiro, esse projeto é um projeto muito antigo. Todas as grandes cidades portuárias do mundo já revitalizaram as suas áreas portuárias. E por que o Rio de Janeiro não fez isso? Porque simplesmente aquela terra não pertencia à cidade. Mais de 60% dos terrenos da área portuária do Rio de Janeiro pertenciam à União, alguns ao Estado. E só agora a gente está conseguindo, e mesmo assim não é simples, você pode imaginar isso, né? Sentar para negociar isso, enfim, conseguir resolver essas questões. Então, na verdade, nós estamos aproveitando essa oportunidade dos Jogos para fazer projetos que são do interesse da cidade, projetos antigos e que nunca conseguiram ser viabilizados,
em grande medida por conta dessas próprias condições, que sempre, de um lado, dificultavam para quem queria fazer, e, de outro, facilitavam para os que não queriam fazer, né? Porque existia sempre uma, não é minha responsabilidade, eu não consigo fazer, e a situação com os jogos realmente é uma situação nova e peculiar. Volta. Não, seguinte. Isso aqui só para a gente ter uma ideia do tamanho. Paula certamente sabe isso bem, né, Paula? São mais de 200 nações, são 15 mil atletas que virão, são mais de 50 campeonatos mundiais, e aí, a comparação com a Copa do Mundo é inevitável, né? Você tem, numa só cidade, 50 Copas do Mundo, que vão acontecer no período de um mês e meio. Mais de 100 mil pessoas que estão envolvidas diretamente na organização dos jogos, e aqui, sempre que eu falo isso, eu digo que é impossível alguma coisa não dar errado, e dá em todos os lugares. Só que é importante você ter plano B, né, ter plano C, porque, obviamente, com tanta gente fazendo tanta coisa, alguma coisa vai acontecer. Mais de 30 mil profissionais de imprensa, que é uma oportunidade fantástica para o país, para a cidade, está se mostrando durante todo esse tempo para o mundo. E mais de 70 mil voluntários. No Rio, e isso é uma coisa bastante especial nos nossos jogos, tudo vai acontecer dentro da cidade. Tá? Existe hoje uma discussão de, eventualmente, um esporte para Foz do Iguaçu, mas se for uma coisa isolada. E ela vai acontecer na cidade inteira. Eu acho que isso é outra coisa que é bastante interessante, né? Todas essas partes amarelas aqui são as nossas regiões olímpicas, que são a Barra da Tijuca, Copacabana, o Maracanã e a região de Deodoro. Então, nós vemos que os jogos descobrem a cidade como um todo. Pode passar. A Barra assim, será um grande centro esportivo, e não só esportivo, também uma região olímpica não esportiva, porque nós vamos ter aqui a Vila dos Atletas, que os atletas vão ficar hospedados aqui. Nós temos o Rio Centro, que vai ser uma instalação esportiva durante os Jogos, o Parque Olímpico, que está sendo erguido aqui, onde era o antigo autódromo, e onde ficarão a mídia televisiva e a mídia escrita, que é o International Broadcast Center e o Main Press Center, e aqui embaixo, onde está sendo feito o golfe. Então, isso aqui é um grande cluster de esportes, de mídia e de acomodações para os nossos atletas. Na região de Copacabana, e aqui essa região vai desde a Marina da Glória até a Lagoa Rodrigo de Freitas, são os esportes ao ar livre. Quer dizer, vai ser um grande visual, né, fazer vôlei de praia na praia de Copacabana, ciclismo, enfim, todos os esportes que vão usar muito o visual da cidade. Região do Maracanã, nós temos o João Avelange, que é o chamado Estádio Olímpico. Aqui nós vamos ter o atletismo, o Maracanãzinho, vôlei, o Maracanã futebol, o Sambódromo, onde a gente vai ter tiro com arco e também a chegada da maratona. Então, é a região Maracanã. O Maracanã, a gente, além da final do futebol, nós vamos ter também a cerimônia de abertura e encerramento. E Deodoro, que é agora que está também sob responsabilidade da cidade, Deodoro é uma área militar, onde já aconteceram competições no Pan-Americano, e nós tivemos também os Jogos Militares recentemente. Já existe lá bastante coisa em termos de esporte, mas teremos que construir também instalações novas, o chamado Parque Radical, que são os esportes mountain bike, BMX, a canoagem slalom e outros. Então, em linhas rápidas, é isso que vai acontecer ao longo da cidade. Imaginar a complexidade disso é uma coisa extremamente complexa. Organizar uma Olimpíada é um case. Eu acho que tem um depoimento que é interessante de dar do profissionalismo com que isso é tratado pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, um arcabouço, uma infraestrutura de planejamento muito interessante, muito profissional, com consultores que conhecem todas as disciplinas a fundo, instalações esportivas, segurança, acomodações, logística, transporte, e que vem aqui regularmente. Sentamos todos na mesa, trabalho. Essa semana tivemos segunda, terça e quarta, trabalho direto, juntos, focando as instalações esportivas. E vamos no detalhe, e quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, mas realmente é de uma complexidade impressionante você organizar um evento como esse, né? E a quantidade de pessoas e tudo que envolve. Eu não falei desse slide ainda, você está mais rápido que eu, calma. Já estou correndo para caramba aqui, que eu estou preocupada com o tempo. Gastei não. Isso é uma maratona. É importante a gente colocar isso. O prefeito gosta sempre de situar dessa forma, eu acho fundamental. Nós adotamos um mandamento na cidade, que é: os jogos devem servir à cidade, e não a cidade aos jogos. O prefeito ouviu isso do prefeito de Barcelona, à época dos jogos, né, o Maragall.
E nós adotamos esse lema, e esse lema tem sido exercitado cotidianamente nas disputas que a gente tem de custos, de fazer coisas que a gente acha que não precisa, de coisas que podem ser feitas de outra forma, e priorizando sempre, sempre, sempre o que vai ficar. E o custo do que, por exemplo, uma instalação que seja temporária, que ela seja mais simples possível, que ela seja não custosa. Então, acho que esse mandamento ele é fundamental e ele tem sido o nosso pano de fundo. Nossos projetos eles estão organizados como projetos de infraestrutura, mobilidade, educação, esporte, desenvolvimento social, meio ambiente, com essa transversalidade da sustentabilidade e do legado. Isso aqui apenas para vocês terem um panorama, obviamente não vai dar tempo de eu falar, muita coisa já aconteceu. Tá? Esses verdinhos aí que a gente está olhando são coisas que já estão prontas. Então, nós já temos a primeira linha de BRT funcionando, o centro de operações, que era uma incumbência do dossiê, está pronto, o centro de seropédica, que podemos fechar o lixão, que era uma vergonha de Gramacho do Rio de Janeiro, já está funcionando. Quer dizer, tem uma série de coisas, o Parque dos Atletas já foi entregue, o Sambódromo já foi renovado, enfim. Temos é bom olhar para trás de vez em quando, porque quando ele olha para frente tem muita coisa para fazer e para entregar. Então, esse é o que já aconteceu. Quais são os desafios que nós temos agora? Passa, por favor. Não, eu não falei ainda. Calma, Celina. Calma. Eu coloquei esses pontos aqui, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que, como a gente está falando de um projeto para a cidade, ao contrário, por exemplo, de Londres, Londres era uma cidade pronta, Tóquio é uma cidade pronta. Eles não têm problemas de transporte, eles não têm... Enfim, do ponto de vista da cidade, de infraestrutura urbana, são cidades maduras, cidades prontas. E cada um aproveitou os jogos, não sei qual vai ser o foco de Tóquio, mas no caso de Londres, eles criaram uma nova área de expansão para a cidade, fizeram uma regeneração de uma área totalmente degradada. Eles conseguiram criar um legado fantástico, incrível, mas é uma coisa localizada naquele lugar. No Rio, não. O Rio está mexendo com a cidade inteira ao mesmo tempo. Quem vai ao Rio de Janeiro realmente fica... Porque do centro a Santa Cruz, você não passa por um bairro que não esteja acontecendo alguma coisa. Então, o número de projetos simultâneos é um grande desafio. Engajar a população é um grande desafio. Nós temos tido vários grandes eventos, então a Olimpíada ainda não chegou muito perto das pessoas. A gente teve Copa das Confederações, Rio+20, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, vamos ter Copa do Mundo. Então, só depois da Copa do Mundo que eu acho que realmente as pessoas vão começar a entender e se aproximar mais das Olimpíadas. Fazer mudanças de comportamento, não adianta construir infraestrutura apenas, você tem que mudar a atitude das pessoas. Nós acabamos de começar agora um projeto que está sendo muito bem sucedido, chamado de Lixo Zero, em que é impressionante o resultado que está dando. É um projeto que foi elaborado assim, durante 6 meses, muito bem pensado, muito bem amarrado, que nós estamos multando as pessoas que jogam lixo no chão. E a gente está assistindo cenas que eu imaginei que não ia mais assistir na minha vida. Outro dia eu estava em Ipanema, numa esquina, eu vi uma senhora humilde, pegando um cigarro, indo na lixeira, apagando num negócio de metal, que eu nem sabia que servia para apagar cigarro, e jogando na lixeira. É um negócio histórico, né? Porque realmente a pessoa fazer isso, mas se não fizer, vai ganhar uma multa de R$ 157. Então, está funcionando. Desafio de gestão, gerir isso tudo ao mesmo tempo, e olha, não é desafio só para o setor público, eu vejo o setor privado constrangido do ponto de vista de pessoas, de capacidade de execução, não é simples isso. Prazos, não dá para adiar os jogos, ainda bem, porque a pressão é enorme e a gente tem que entregar e tem que entregar direito, porque a gente quer muito, muito, essa é a cabeça do prefeito, e é por isso que eu acredito nisso, e por isso que eu entrei nisso, que a gente tem que fazer diferente. A gente tem que entregar no prazo, tem que entregar direito, tem que entregar no custo. Gente, é um desafio mega fazer dessa forma. Os custos, a utilização futura das instalações, compatibilizar todas as intervenções, porque não é só que está fazendo o Parque Olímpico, você tem a companhia de gás, a companhia de energia, a companhia de água, todas as concessionárias fazendo obras na cidade ao mesmo tempo. Então, a gente tem grupos que estão tentando coordenar esses cronogramas todos, para que não entre a obra do BRT, ficou pronta a via, o cara vai lá e quebra para passar um duto, um cano, sei lá o que é. Imagina você pegar concessionários de serviços públicos, sentar à mesa com todo mundo, montar um mega cronograma e tentar que todo mundo obedeça esse mega cronograma. E compatibilizar a cidade com todas essas intervenções, né? Obviamente, hoje, a vida não está simples no Rio de Janeiro. Todo dia tem mudança de trânsito, tem lugar que não pode entrar, e o trânsito tumultuado, são as apropriações que estão acontecendo para fazer os BRTs e outras coisas. Então, a cidade está sendo incomodada todo o tempo com o que está acontecendo.
Talvez o mais importante do ponto de vista de legado dos Jogos para o Rio de Janeiro seja a mobilidade urbana, né? Que é uma coisa que o Brasil inteiro se ressente, vimos as manifestações recentes, e nós estamos implantando um sistema BRT, que é um sistema conhecido no Brasil, né, Curitiba e outras cidades, que terá uma extensão total de 152 quilômetros, que tem um investimento da faixa de 5 bilhões e meio de reais, e que se pretende levar o uso do transporte de alta capacidade de menos de 20% hoje para cerca de 60% em 2016. Tá? São 4 linhas, a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica e a Transbrasil. A Transoeste já está em operação, a Transcarioca fica pronta no próximo ano e as 2 últimas vão ficar prontas em 2016. Só isso dá uma palestra em si, porque é uma transformação enorme. Nós não estamos apenas falando em colocar um novo sistema, nós estamos falando em mudar todo o sistema atual, significando que hoje nós temos cerca de 9 mil ônibus em operação na cidade do Rio de Janeiro, devemos reduzir essa frota em cerca de 1/3, e a frota remanescente ela não vai operar mais como opera hoje em dia. Ela será alimentadora do sistema BRT. O BRT vai ser exatamente como se fosse um metrô. Então, nós vamos diminuir muito a circulação de ônibus na cidade. Nós não teremos mais ônibus vindo da região metropolitana, entrando no Rio de Janeiro, entrando no centro. Nós vamos ter terminais fora da cidade, com os BRTs. Eles virão, alimentarão os BRTs, entrarão na cidade. O sistema metrô, ferrovia e BRT será totalmente integrado. Então, pela primeira vez, a gente vai ter integração de modais de transporte. Então, de novo, tem o desafio de fazer e de operar, quer dizer, a mudança da forma de trabalhar. O Rio já está passando por essa mudança, o sistema de vans, por exemplo, que era uma praga, todo mundo conhece aquilo, né, um negócio horroroso, coisas que pareciam impensáveis, como não ter vans na Zona Sul do Rio de Janeiro, hoje ninguém, 6 meses depois, se lembra que tinha vans no Rio de Janeiro. Todas as pessoas que eu conheço falavam, duvido, não vai conseguir tirar. Não tem mais, é impressionante. Aquilo ali era uma coisa degradada que acontecia, né? Vou passar rápido, isso aqui eu acho muito interessante. Foram alguns slides que nosso pessoal de transportes preparou, que mostra bem a mudança da situação. Isso é o mapa de transportes de alta capacidade do Rio em 2010. Nós tínhamos apenas trem, metrô. Os azuizinhos são as regiões olímpicas. Então, quando nós olhamos aqui a zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma região bastante pobre depois da Barra da Tijuca, ela não tinha nenhuma integração, nada, nenhuma disponibilidade de transporte de alta capacidade. Quando a gente vai, passa, por favor, para 2012, com a entrada do BRT Transoeste, a gente já vê uma interligação, né, para a Zona Oeste, mas ainda não uma interligação transversal na cidade com a Zona Sul. Pode passar. Em 2014, que é o próximo ano, com a entrada da Transcarioca, que é essa linha aqui, a Transcarioca vai até o aeroporto do Galeão, e nós vamos ter, então, uma ligação do aeroporto saindo para a cidade de alta capacidade. É um mapa que já começa a mudar. Pode passar. E em 2016, com a integração de todas essas linhas, tem trem, metrô, o BRT e o VLT, que eu vou falar também em seguida, a gente passa a ter um mapa que parece ser um mapa decente, né, de transporte de alta capacidade integrado, servindo a cidade. Eu realmente não vou me deter em cada um dos BRTs, essas informações vão ficar com vocês, são linhas grandes. O BRT Transbrasil vai ser o maior deles. Ele é, na verdade, a revitalização da Avenida Brasil, que é um corredor já totalmente saturado, vai transportar 900 mil pessoas por dia. É um BRT imenso, um grande desafio de fazer, porque você vai poder trabalhar de madrugada, né, porque você não pode fechar a Avenida Brasil, então essas dificuldades todas têm que ser consideradas. O VLT é, para mim, um dos projetos mais maravilhosos que tem, já licitado, já em andamento, o veículo leve sob trilhos. Ele vai ser uma espécie de circular da região portuária, no centro do Rio. Nós temos o projeto de fechar uma parte da Avenida Rio Branco, né, que vai até a Cinelândia, vai virar uma área de pedestres. E o VLT vai ligar o aeroporto Santos Dumont com o centro do Rio de Janeiro, passando pela rodoviária, Praça Mauá, Rio Branco, e etc. É um veículo totalmente clean, né, limpo, eficiente, silencioso. Vão ser 28 quilômetros, 42 estações. E é uma concessão, será feita uma forma de concessão. Esse é o traçado, tá? Entra tudo de uma vez. São 42 estações. E ele se interliga com o BRT também. Então, ele faz parte daquela malha integrada. Bicicleta, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, as bicicletas estão virando uma mania. Nós já temos 300 quilômetros de ciclovia no Rio,
E a meta no nosso planejamento estratégico é chegar a 450 quilômetros em 2016, interligando toda a cidade. Porque nós temos uma malha cicloviária já grande, mas existem pedaços não interligados. Então, a meta é a gente unir, fazer um grande anel cicloviário e colocando lugares para as pessoas poderem guardar suas bicicletas, principalmente nas estações de trem, que as pessoas usam muito bicicleta, para ela se tornar, de fato, uma alternativa. Os projetos de infraestrutura, eu vou falar dos principais, que são o Porto Maravilha, o controle de enchentes, da Grande Tijuca e a Praça da Bandeira, o elevado do Joá, e o projeto de acomodações, que são novos hotéis. Bom, o Porto Maravilha, ele já é uma coisa que aparece, né? Nós já tivemos a inauguração do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR, está aqui, quem não visitou ainda, vá, porque vale a pena, realmente ficou muito, muito bacana. O Museu do Amanhã já começa a aparecer, já está saindo do chão, vai ser uma coisa espetacular, é um projeto muito bonito. É uma área de 5 milhões de metros quadrados, é a maior parceria público-privada do Brasil, são 8 bilhões de reais, cerca de 4 bilhões, um pouco menos de dólares, né? Feito com recursos privados. Isso aí são, a gente chama CEPAC, são certificados, vocês conhecem bem isso, né? De adicional de construção. Isso está financiando toda essa reforma dessa área. Isso já está transbordando o centro. E até um dado, eu me lembrei agora, que é interessante de falar. Saiu há umas 2 semanas uma pesquisa de valorização imobiliária no primeiro semestre no Rio de Janeiro. E o bairro mais valorizado do Rio, que teve a maior valorização imobiliária no primeiro semestre, foi Campo Grande, o segundo, Madureira, e o terceiro, Centro. Então, Campo Grande, por causa da Transoeste. Madureira, por conta do Parque Madureira, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa transformadora, que foi feita pela prefeitura. É um parque de 1 quilômetro e pouco de extensão, numa área que não existia nada, nada, nada. E é uma coisa assim de primeiro mundo, que tem totalmente verde, totalmente sustentável, tem todos os esportes, e virou uma coisa que as pessoas da Zona Sul vão para lá. Madureira virou um point. Tem uma pista de skate que é a mais moderna da América Latina, então todo mundo quer ir para lá, tem shows, tem teatro, é o máximo mesmo. E o terceiro, o Centro, por conta desse... Quantos? Faltam 5? Então agora vai virar uma maratona olímpica mesmo. Enfim, então... Passa o projeto do Porto, vamos embora. Controle de enchentes. Agora que eu quero rápido. Ih, não vai dar tempo. Infelizmente, não vou poder mostrar. Trouxe um vídeo. Não, porque esse vídeo são uns 3 minutos, mais ou menos. Olha, ele é muito bacana, porque quem não conhece, vale a pena. Então vai, mostra, solta o vídeo.
que dá bem a ideia do tamanho, né? É uma coisa aí muito impressionante. Acho que só dá para concretizar vendo. Mostrar isso em São Paulo é quase ofensivo. É para vocês virem mais para o Rio. Né? Bom, eu vou passar muito rápido para poder falar dos projetos esportivos, tá? O próximo slide era um slide que fala de controle de enchentes. De novo, é um projeto para a cidade, porque não vai ter enchente na região do Maracanã durante os Jogos, porque não tem enchente em agosto, porque não chove. Mas é uma coisa histórica, as enchentes que acontecem no Maracanã, que vão ser resolvidos com esse projeto, que é um projeto enorme, uma coisa impressionante. São 5 grandes piscinões que vão fazer esse controle de enchente. Esse é um projeto também de dimensões bastante grandes. Nós vamos fazer a duplicação do elevado do Joá, que é uma ligação da Zona Sul Barra. Esse projeto está em licitação, isso aqui já é uma imagem do que vai ser. Vai ter uma ciclovia passando pelo elevado do Joá, que vai ser também uma coisa espetacular de bonito. Isso vai aumentar em cerca de 35% essa capacidade viária. Acomodações eram uma grande fragilidade da cidade, vocês sabem, não houve investimentos na rede hoteleira nos últimos anos, a rede está degradada, e nós tínhamos cerca de 20 mil quartos de 3, 4 e 5 estrelas na cidade. A prefeitura tinha um compromisso em oferecer acomodações suficientes. Foi feita uma lei em 2010, que dava incentivos fiscais e urbanísticos para a construção de novos hotéis. Nós temos hoje cerca de 75 novos hotéis em construção no Rio, espalhados pela cidade, e cerca de 16 mil quartos novos de 3, 4, 5 estrelas sendo construídos. Então, nós teremos cerca de 80% de aumento da nossa capacidade de acomodações em hotéis de 3, 4, 5 estrelas. É também um projeto mega, a gente monitora tudo isso mês a mês, com visitas em obras e planilhas, etc., e faz parte dos nossos compromissos e está indo bem. Vai. Passar também voando 2 projetos sociais, o projeto do Ginásio Experimental Olímpico e Rio Criança Global. O Ginásio Experimental Olímpico é uma experiência que está acontecendo no Rio, são 6 ginásios, 3 já em funcionamento, que unem esporte e educação, o sistema americano da criança que fica o dia inteiro no colégio, tem aula e tem atividade esportiva. Essas crianças estão sendo recrutadas entre crianças com talentos esportivos e está dando um resultado incrível. O primeiro, que é o de Santa Teresa, foi o que teve o melhor índice de aproveitamento escolar do ano passado. Então tem sido um sucesso, é um C5, nós já ampliamos, vamos fazer 6 até 2016. O Rio Criança Global também é uma coisa que mostra a oportunidade que os jogos trazem de urgência de alavancar todas as escolas do ensino fundamental do Rio de Janeiro, que são cerca de 1.080 escolas, já deve estar quase perto de 1.100, que todo dia surge uma, terão ensino de inglês até o final do próximo ano. Quer dizer, todos os nossos alunos da rede fundamental terão ensino diário de inglês como um segundo idioma. Projetos de meio ambiente, reflorestamento, recuperação ambiental da bacia de Jacarepaguá e o Centro de Tratamento de Resíduos Seropédica. Reflorestamento é um projeto de 30 anos no Rio, nós temos metas para os jogos que estão em andamento. Esse projeto da bacia de Jacarepaguá, que é aquela região da Zona Oeste, é um projeto também que, além de drenagem... Volta só para mostrar a foto. Essa foto aqui do Morro do Salgueiro é uma foto que... Vai. Tá difícil esse negócio. Então, faz devagar. É só para... Eu acho linda essa foto, porque esse morro era um morro que estava totalmente degradado e foi reflorestado, e hoje em dia tem essa imagem. Então, próximo. Bacia de Jacarepaguá é um projeto também de controle de enchentes, extremamente importante para aquela região. De novo, não tem nenhuma ligação direta com as Olimpíadas, não tem enchente nessa época do ano, em agosto, mas é a solução de um problema da cidade. O Centro de Tratamento de Resíduos Seropédica era um compromisso dossiê de candidatura e está concluído. É um investimento privado, que foi feito por essa empresa Ciclos, ela tem a concessão para operar. E vamos entrar agora nos esportes, se eu estou bem. Parque Olímpico, Passeios Olímpicos, Vila dos Atletas, Golfe e o Complexo Esportivo de Deodoro. Vamos lá. O Parque Olímpico, essa é uma imagem que não está mais atualizada, mas essa cara não está atualizada só porque isso aqui, essa cobertura, isso não vai acontecer. A gente vai mudar de uma forma diferente. Mas aqui é o futuro centro de tênis, o Maria Lenk está para cá, que já existe, né, Arena, velódromo e esses 3 halls. Isso vai compor um centro para treinamento de atletas de alto rendimento depois dos Jogos. É uma área equivalente à área do bairro do Leme, ele será um bairro depois dos Jogos, também uma coisa inovadora nas Olimpíadas, parcela substantiva desse empreendimento está sendo feito com recursos privados, é uma parceria público-privada, e quem está erguendo isso depois fará um novo bairro nesse local, ele tem incumbência de erguer parte dessas instalações. Vamos lá. Esse é o plano geral desse lugar. Então, tem o Parque Aquático Maria Lenk, a Arena, o Velódromo, três arenas
que são poliesportivas e vão ter várias competições durante os jogos. Essa arena de handball, que é temporária, o centro aquático, que é temporário também, de tênis, o International Broadcast Center, que está lá, esse prédio enorme aqui, são 85 mil metros quadrados, o Main Press Center e um hotel onde vai ficar hospedada parte da mídia. Pode passar. Isso aqui só mostrando a responsabilidade da construção. Tudo que está em rosinha é responsabilidade da parceria público-privada, que faz toda a infraestrutura da área, constrói os halls. Tudo isso que está dessa cor de rosa é responsabilidade deles. Essas duas aqui são arenas existentes, né, a Arena HSBC, que a gente chama, a Arena Olímpica, e aqui é o Maria Lenk. E essas 4 instalações aqui vão ser feitas pela Prefeitura e pagas com recursos federais. Elas são o velódromo, o handball, o aquático e o tênis. Pode passar. Esses dois, isso aqui é importante para a discussão do legado, mostram o que é permanente e o que é temporário. Tá? Então, nós vamos ter como temporárias essas instalações. Isso aqui é parte da instalação do tênis, que vai ficar uma parte permanente, e esse aqui vai ser temporário. E as arenas de handball e a arena de aquática, que não tem sentido serem permanentes, serão temporárias. Pode passar. Isso é uma imagem do que vai ser isso, pós-jogos. Um dos legados também incríveis que nós teremos será a recuperação dessa faixa marginal de proteção da Lagoa de Jacarepaguá, que hoje está completamente degradada. Isso é compromisso nosso. Projeto sendo desenhado junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui, durante os Jogos, vai ser um live site, e depois a ideia é que isso aqui seja alguma coisa que tenha aulas de sustentabilidade, seja um parque, mas, principalmente, toda essa área aqui será um parque público, que é uma coisa que não existe na Barra. E ele será público, porque nós já fizemos, está registrado em cartório, tem uma servidão permanente que vai garantir o acesso. Nós já temos o plano de alinhamento desse modo jogos e do modo legado registrados em cartório. Quer dizer, isso é uma coisa já definitiva. Esses lotes, tudo isso está definido. Isso já é a cara do que vai acontecer depois dos jogos. Passa. Passar muito rápido nas arenas, só para vocês verem a carinha deles aí. O centro de tênis, a obra deles já está sendo licitada. A gente vai conhecer o vencedor dessa licitação em 1 ou 2 semanas. Do velódromo, nós estamos lançando agora, nos próximos dias, a licitação, já a imagem do que vai ser também. Todos os projetos básicos já estão prontos, os projetos executivos todos estarão prontos antes de iniciarem as obras. A arena de handball está sendo um grande case aí nos Jogos Olímpicos, porque ela é uma instalação temporária e o prefeito desafiou a gente a pensar numa coisa que pudesse ser transformada, para a gente ter um legado mesmo de uma instalação temporária. E nós conseguimos, com os escritórios de arquitetura, trabalhando juntos, desenvolver uma estrutura que ela vai se transformar depois dos Jogos em 4 escolas municipais. A gente está chamando as nossas escolas nômades, porque elas vão para 4 terrenos. Né? Isso é um legado muito interessante, porque a gente vai licitar essa obra do handball agora em outubro, e a licitação da obra da arena já vai vir junto à licitação da desmontagem dessa arena e da sua reconstrução em 4 terrenos que nós já definimos quais são. Então, a gente já vai amarrar nessa licitação o uso futuro dessas instalações do handball. Pode passar. Essa é a cara do aquático, isso vai ser licitado mais para o final do ano. Esse centro olímpico de treinamento são os 3 halls que eu mencionei, que vocês veem a fachada de 2. O International Broadcast Center, eu vou me deter um minuto nele, porque esse prédio é o prédio mais complexo que a gente tem que erguer para os Jogos Olímpicos. E eu acredito que a Paula conheça, deva ter visto, isso é uma coisa mega. E quando a gente foi a Londres, a primeira vez que eu fui ver o Parque Olímpico de Londres, o chairman lá da empresa olímpica de Londres falou para mim assim, "This is our problem building", porque ele é caríssimo de fazer, porque as especificações é um mega estúdio de televisão, eles locam isso para as grandes companhias de televisão do mundo. A NBC, por exemplo, em Londres ocupava um quarto do prédio inteiro, e aí que tem a grande receita, a grande visibilidade, né? Porque é ali que estão as imagens, vão sair as imagens. Então, um prédio tem milhares de especificações, tecnologia e o diabo. Custa caríssimo. O de Londres custou quase R$1 bilhão. A libra de hoje isso vai a mais ainda. E a gente ficou com a ideia fixa de tentar não fazer isso com recursos públicos, que é complicado, né? Fazer com recursos públicos e um privado também. Quem ia querer fazer isso? Porque não tem um legado óbvio. É muito complicado. Você tem que refazer boa parte da estrutura. E nós conseguimos aprovar uma lei no município dando benefícios urbanísticos para o próprio consórcio que está fazendo o Parque Olímpico, para que ele ficasse com a incumbência de fazer esse BC. E conseguimos, com muita luta,
fazer essa aprovação e convencer o próprio consórcio de fazer isso, transferindo para eles a responsabilidade de fazer e já de dar destino pós-jogos. Então, esse também nunca aconteceu, isso é uma coisa importante de falar, porque é um prédio complicado, caro, e que não está sendo feito pelo poder público. O campo de golfe também está sendo feito com recursos privados. Da mesma forma, nós fizemos também com potencial construtivo, que também por lei foi aprovado um aumento de potencial construtivo nessa área, para fazer, sem recursos também, sem desembolso, né, de recursos públicos, o investimento no campo de golfe. É a primeira vez em 100 anos que vai ter golfe nas Olimpíadas, voltou exatamente no Rio de Janeiro, vai ser feito ali na Barra. Essa aqui é a imagem do projeto vencedor, que foi feito um concurso pelo comitê organizador dos Jogos, ganhou um americano que conseguiu aproveitar da melhor forma essa área, que é uma área de proteção ambiental, mas em que havia uma cimenteira, uma área degradada, e que vai ficar com essa cara, vai ser todo recuperado. Isso aqui já fica pronto ano que vem, tá? Segundo semestre do ano que vem. O Complexo Esportivo de Deodoro, não vou me estender, é uma coisa enorme, um espaço muito grande, é um grande desafio operacional, porque como é que integra e transporta, enfim. Como eu falei, a gente recebeu recentemente, estamos aí de cabeça nesse projeto. A Vila dos Atletas, essa foto é uma foto recente do empreendimento, um empreendimento enorme, é uma coisa impressionante. O nosso secretário de obras me disse ontem que tinha passado lá e tinha contado ontem 13 gruas funcionando, é uma obra mega. Está bastante adiantada, são 31 prédios, tem 3 praticamente prontos, as fundações de quase todos já estão lá. Do Parque Olímpico também, ele está há 1 ano em obras, tá? A gente está fazendo nesse momento as fundações dos 3 halls esportivos e vamos começar ainda em setembro as fundações do IBC e do MPC. A coisa está andando. O Porto Olímpico, ele é chamado assim, ele é uma vila de mídia e de árbitros. Isso aqui é uma coisa importante, porque no dossiê de candidatura, quando nós ganhamos os Jogos, tudo estava na Barra da Tijuca. Quer dizer, toda a mídia ia ficar lá, todos os árbitros iam ficar lá, e o prefeito conseguiu transferir uma parte dessa vila de mídia e de árbitros para o Porto Maravilha. Isso trouxe um foco de Olimpíadas também para o centro, que foi muito bom. É um empreendimento privado, porque lá é tudo privado, e durante os Jogos vão ficar lá parte da mídia e vão ficar árbitros também, e pós-Jogos serão prédios residenciais. Isso aqui eu vou passar voando, de novo oportunidade. Esse é o chamado last mile das instalações esportivas. Nós estamos fazendo a recuperação urbanística dos entornos de todas as instalações esportivas para os Jogos e pós-Jogos. E estou no fim. Pode passar. Pode passar. Tá bom. Gente, desculpem, mas é muita coisa mesmo. E olha, eu não trouxe tudo, viu? Mas é para dar um sabor a vocês o que estamos fazendo. Obrigada. Desculpem aí passar do horário.